Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos já começando a nossa escola bíblica dominical. Peço por gentileza que se aquietem, todos se estabilizem. Todos se aquietem em seus lugares. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Vamos começar com uma palavra de oração. Especialmente você, que é seminarista ou que se interessa pelo tema da família, você que trabalha no Ministério Familiar, ou simplesmente quer também aprender a vencer batalhas dentro da sua família, essa palestra é para você. É uma aula especial para você. Nessa aula, você vai aprender o significado bíblico de família, o papel do homem, da mulher e dos filhos no lar, na família. Você vai entender por que Satanás investe tanto para atacar as famílias hoje. Você vai entender também quais as áreas que ele ataca, como ele ataca, e vai entender também como se livrar dos ataques de Satanás, tá bom? Então vai ser uma aula muito abençoadora, muito prática, inclusive, para que você possa compreender os mistérios de Deus acerca da família. Vamos começar então com uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui na tua casa nesse momento. Pedimos a tua bênção, Senhor, para cada um de nós, a tua graça renovada sobre nós e também sobre esse assunto, que é um assunto de máxima importância para a vida de cada um de nós. Então, trata conosco nessa manhã, fala conosco nessa aula, que seja uma aula abençoadora para muitas vidas, tanto daqueles que estão participando, ó Pai, aqui presencialmente, quanto também aqueles que estão recebendo esse estudo através da internet. Que seja uma bênção para a vida de cada um de nós nessa manhã. Nós assim pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Você consegue ver aqui na tela que está aqui atrás de mim, o nosso tema, o tema de hoje, é princípios judaico-cristãos para a família. E antes da gente começar o conteúdo propriamente dos slides que eu estive preparando, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos da Bíblia. Primeiro vamos apelar em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte:
Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então aqui você já vê o início, o embrião, o começo ou o planejamento do que Deus quis que se tornasse o que hoje conhecemos como família. E já vou passar para vocês o significado no original sobre família. É bem interessante, você vai gostar. Então, nessa passagem aqui, Deus está demonstrando que de tudo que ele havia criado, estava sentindo falta de uma companheira para Adão. Antes mesmo que Adão sentisse falta da companheira, Deus já estava planejando, já percebia que precisava criar uma companhia para Adão. Então, Adão sozinho não conseguiria muita coisa. Precisava de ajuda. E entre os animais, ninguém se habilitava, nenhum bicho se habilitava. Nenhum animal estava equiparado a Adão, porque Adão tinha espírito. Adão tinha o espírito humano nele. Adão tinha alma. Mais do que alma vivente, porque alma vivente qualquer animal também tinha, não é? Alma vivente, de acordo com a Bíblia, é o ato de respirar. Respirar, né? Isso é alma vivente. É a Neshama, que a Bíblia diz. Mas aqui se refere ao fato de Adão ser totalmente diferente e nenhum animal era compatível a ele, porque Adão tinha uma conexão com Deus diferente das outras criaturas terrestres. Então era preciso que Deus firmasse ali esse direcionamento para criar a mulher e a partir então começa esse embrião da ideia divina da família. Veja agora aqui ainda no capítulo 2 de Gênesis, você vai ver agora o versículo 24. No versículo 23, Adão diz: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Agora o versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é Moisés escrevendo essa parte. Quando Adão fala que é bom, né, ser carne da minha carne, e então Moisés faz o comentário, o autor de Gênesis faz o comentário dizendo: por causa disso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então você tem aqui esse movimento da família inicial que dá origem a um ser humano, e esse ser humano depois vai se desprender da sua família inicial e vai criar uma nova família. Então vai se ampliando a humanidade nesse ponto. A tal ponto que lá em Gênesis capítulo 12, eu quero que você abra também, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quando Deus chama Abraão, já estamos aqui numa nova etapa da evolução da humanidade, no capítulo 12. A partir desse momento, é o ponto de virada onde, de pessoas individualmente, agora o texto fala do plano de Deus para alcançar toda a humanidade, através também da bênção dele, através de uma família. Veja aí, Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão no caso ainda era Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E aqui já começamos a tratar do significado
da palavra família. Na Bíblia, a família ela tem vários significados. A palavra família tem vários significados bastante abertos, bastante ecléticos. Por exemplo, a família pode se referir ao núcleo familiar menor, pai, mãe e filhos. Mas também, no outro contexto, família também pode fazer referência a uma família ampliada. Aí entra tios, avós, entre sogro, nora, sogro, sogra, entra netos, entra todo mundo. Um clã, como se chamava antigamente o clã. A família também pode se referir a esse clã maior, uma família no sentido maior. Família também pode fazer referência a uma nacionalidade, uma etnia, que é o caso aqui de a família aplicada aqui no texto de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. Todos os grupos étnicos do mundo, eles serão abençoados tanto em cada núcleo familiar, quanto também em cada núcleo maior, em cada etnia maior, o país maior. Todos serão abençoados. Em ti, Abraão. Em ti eles serão abençoados. Por quê? Porque a partir da linhagem de Abraão, a partir então do testemunho do próprio povo judeu sobre as experiências dele com o único Deus verdadeiro, nos trazendo a palavra de Deus, nos trazendo também o próprio Messias, através desse plano de Deus, numa família, a família de Abraão, alcançando o mundo inteiro e em Cristo trazendo salvação eterna para toda a humanidade. Esse era o plano de Deus. E tudo começa com uma família. Então, você pode perceber, no próximo slide aí, uma frase interessantíssima de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele fala uma coisa interessante. É o famoso autor, né, de As Crônicas de Nárnia e de O Evangelho Puro e Simples, tantos livros maravilhosos dele. E ele falou certa vez o seguinte: o marido é o cabeça da mulher somente na medida em que ele for para ela aquilo que Cristo é para a igreja. Eu achei muito interessante essa frase porque, por desconhecimento do que a Bíblia ensina sobre a família e sobre os papéis do marido, da esposa, dos filhos, por desconhecimento desses papéis, o homem muitas vezes acaba entendendo errado o que a Bíblia diz e acaba se tornando, o homem aqui, o marido, o chefe da casa, acaba achando que ele pode se tornar um mini ditador dentro do seu lar. Então, de fato, essa frase de C.S. Lewis mostra para a gente qual é o principal foco que o marido precisa ter no sentido de como ele deve interpretar o seu papel dentro do lar, dentro da família. E isso a gente vai ver também hoje, de um modo bastante claro. A sua cabeça vai explodir, eu estou assegurando a você, entendeu? Preste atenção a essa aula, sua cabeça vai explodir, igual aquele meme de internet, sua cabeça vai explodir, tá bom? Como é uma aula, você anota a sua pergunta, se você tem um caderninho aí, um papel, uma caneta, anote. Se você não tem, abra o bloco de notas do seu celular para fazer anotações. Eu acredito que você vai crescer muito anotando o que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá bom? Então, começamos aqui com a frase de C.S. Lewis. Na introdução, você vai ver, então, o caminho que a gente vai seguir aqui nessa aula, tá bom? Tem bastante conteúdo, mas fica tranquilo, não vamos passar de meio-dia. Eu também sinto fome e também quero almoçar, não é? A gente vai seguir o nosso horário normal. Então, em nossa introdução, você vai ver aí o caminho que a gente vai seguir. Primeiro, eu vou dar algumas definições bíblicas dentro do original, como você nunca viu antes, tá? Depois dessas definições, você vai entender biblicamente qual o papel de cada um que compõe uma família, um núcleo familiar. Depois disso, nós vamos também tratar aqui
de modo bastante interessante sobre casamento, educação dos filhos, administração financeira e espiritualidade familiar. Tudo isso também é parte do nosso trabalho aqui, dos nossos tópicos. Tá legal? Primeira parte do nosso estudo, você já vê na sua tela, a primeira parte do nosso estudo é trabalhar o conceito bíblico de família. Tá bom? Então você pode perceber que a fé judaico-cristã traz um conceito muito antigo. E por ele ser um conceito muito antigo, e ele é mais antigo do que você imagina, você vai entender o porquê, a gente vai perceber aqui o que esse conceito antigo, antes inclusive da língua hebraica ser formada e existir como ela existe hoje, a gente está falando aqui um conceito bíblico na época em que a língua hebraica não era uma língua como nós conhecemos, mas era uma língua também como é o japonês, como é o chinês, uma língua pictográfica. A gente está falando aqui do paleo-hebraico. E no paleo-hebraico, para quem estuda o paleo-hebraico, percebe que há conceitos embutidos em palavras que fogem à nossa compreensão. Então, quando a gente vai a fundo e chega ao paleo-hebraico, a gente vai perceber o conceito embutido em cada palavra que nós estamos usando aqui, no caso que a Bíblia usa. Tá bom? Por isso que eu digo, prepare-se para anotar, porque a sua cabeça vai explodir hoje, entendeu? Você vai ter um conhecimento além do normal, como você nunca viu antes, nesses assuntos sobre família. Eu sei que eu estou prometendo muito, mas acredite, eu vou cumprir com a minha promessa, tá bom? Próximo slide, você vai ver aí, conceito de família. A palavra família em hebraico é mishpachá, tá bom? Você quer aprender a falar em línguas? Fala comigo aí, repete comigo, mishpachá. Arranha a garganta, mishpachá. Tem que arranhar a garganta, se não arranhar, você não está falando hebraico, certo? Mishpachá. Mishpachá. Sabe o que significa mishpachá? Já falei, família, mas é mais do que isso. O conceito de família no paleo-hebraico, como você pode ler na sua tela aí, quando você vai juntando as letras no paleo-hebraico, você forma um conceito. O conceito de família mishpachá, no hebraico, é o conceito de unidade perfeita. E como que funciona essa unidade perfeita? A gente acabou de ler aqui que Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. Está tudo perfeito. Adão não está imperfeito, ele não está triste. Adão não está chorando pelos cantos porque ele está sozinho, não. Adão se sentia completo. Adão se sentia feliz, estava tranquilo no Éden. Não tinha nenhuma preocupação. Adão não tinha que acordar cedo para comprar pão. Adão não tinha que levantar de madrugada para cuidar de uma esposa grávida que tem o desejo de comer terra no meio da noite. Como outras ocasiões também que eu vi, que mulher grávida sentiu o desejo de beber gasolina. Entendeu? Adão não tinha essa preocupação antes. Não tinha esse problema. Adão estava tranquilão. Adão tranquilão no Éden. Não é? Estava tranquilo. Quem sentiu, quem percebeu que ele precisava de uma companhia idônea a ele, foi Deus. Percebe o texto? Foi Deus. Não é bom que o homem esteja só. Porque sozinho ele pode até se sentir temporariamente feliz, mas ele não vai ficar completo de verdade. Para que haja completude, eu preciso companhia. Ele tem que dividir experiências com alguém. Não pode ser totalmente comigo, porque eu sou muito acima de Adão. Eu quero me relacionar com Adão, mas eu sou muito maior do que Adão. Não pode ser o animal, porque quando eu mandei Adão dar nome aos animais, foi de propósito. Foi para ele perceber o quanto os animais
não estavam equiparados a ele, estavam muito aquém de Adão. Tem que ser alguém como ele. E no texto bíblico em hebraico, quando diz que a mulher tem que ser idônea, idônea significa no mesmo nível, só que olhando para o lado oposto. Entendeu? Quando o texto bíblico diz que, primeiro, a mulher é idônea, porque ela tem que ser no mesmo nível de Adão, nem abaixo nem acima. Ouviu, mulheres? Também não é acima, é igual, exatamente igual. Mas um olhando para um lado, a outra olhando pelo outro. Por que isso? Porque o homem tem uma perspectiva para a família. A mulher tem uma perspectiva diferente, mais detalhista, mais emocional. O homem é mais pragmático. Quando você junta o pragmatismo do homem e a visão mais sensível da mulher, você tem uma família feliz, equilibrada, uma família saudável. Se você tem um homem prevalecente apenas com a sua visão pragmática, até meio bruta, você tem uma família pragmática e bruta. Você não tem uma família muito acolhedora. Se você tem uma família apenas focada na parte, na visão feminina, como é a tendência de hoje, e é uma deturpação, você acaba trazendo uma visão apenas feminina para a família, apenas sensível demais e não muito pragmática. Na hora que tem que ser duro, você não consegue ser. Isso acaba suavizando demais certos núcleos familiares. E se você suaviza demais núcleos familiares, você suaviza demais uma nação, um país, uma cultura inteira. Tem que haver equilíbrio. O equilíbrio é a visão masculina com a visão feminina, não em choque, mas em total harmonia e total equilíbrio. É possível acontecer isso? Sim. É fácil acontecer isso na sua família? Não. Fácil não é, mas é possível. É muito possível, biblicamente falando, se você souber qual o seu papel no seu núcleo familiar. E agora a gente vai entender qual o papel de cada um. Primeiramente, vamos começar numa visão bíblica, que é uma visão, sim, patriarcal, mas porque é uma visão patriarcal, não quer dizer que ela esteja errada em si. A visão bíblica patriarcal, ela acabou gerando ao longo da história exageros. Na própria Bíblia você vê exageros. Inclusive Abraão mesmo. Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo exagerou. Todo mundo exagerou. Nessa visão patriarcal. Então, porque houve exageros, então o homem dominou a mulher durante muitos anos, muitos séculos. Então, por isso a visão patriarcal é antibíblica? Não, ela é bíblica. O que é antibíblico são os exageros, isso é antibíblico. Os exageros na aplicação pecaminosa da visão bíblica, que é a visão patriarcal, como Deus idealizou e criou a família. Entende? Se você tem uma família em que a mulher é a cabeça do lar, por vários motivos, por viuvez, por incompetência masculina, o marido que está lá, por uma situação também de marido ausente, enfim, né? Se a mulher acaba sendo cabeça do lar, Deus pode até abençoar. Mas entenda, minha irmã, esse não é o projeto inicial de Deus para a sua família, para qualquer família. O projeto equilibrado que Deus tem é o que eu vou passar para você agora. Nesse slide que você está vendo aí, a palavra pai em hebraico é Av. Av em hebraico significa pai. E pai aqui também tem o significado de pai como o pai mesmo de uma família, pai, mãe, filhos. É o núcleo do familiar em que o pai é o líder principal, é o cabeça. Você já vai entender aqui por que ele é o cabeça, qual é o plano de Deus com isso tudo. Você também vai perceber
que o pai, sendo o cabeça, ele também pode significar que ele é o líder de um clã, uma família mais expandida, uma família aumentada. Ele é o chefe do clã, é o mais antigo, é o mais velho. Ele, portanto, ele é o mais importante, é o líder do clã, é o ancião, tá? Depois, expandindo ainda mais, o ancião, ele é o líder também, a ponto de julgar situações em que algumas demandas da cidade ou de um clã levam para os anciãos, e os anciãos, o conselho de anciãos, que são os mais velhos de certas famílias que estão naquela cidade, naquela sociedade menor, ele acaba sendo o juiz, ou aquele grupo acaba sendo o juiz. Tá? E ainda assim, hoje ainda assim, em Israel, tem esse respeito pelos mais velhos, e de fato, os tribunais são feitos por anciãos, tá bom? Ainda hoje é desse jeito. Então, olha só, a palavra pai, av, em hebraico, no paleo-hebraico, significa a força da casa. Porque cada letra tem um significado. A letra Aleph tem o significado de força, liderança, força, poder. E a letra Beit significa casa. Tá? Então, o pai é a força, o poder, a autoridade da casa. Deus definiu assim. Deus criou para ser assim. O fato de Adão ter sido criado primeiro, para a mentalidade judaica, que recebeu essa mentalidade da revelação do próprio Deus, quem chega primeiro é o mais importante. Quem chega primeiro tem mais importância. Isso é com o filho primogênito, que no caso, né, se torna um ancião, que ele vai herdar a herança maior e a liderança do clã, da família. Era assim, na cultura bíblica é assim. Então, o pai, representando Adão, ele foi o primeiro a chegar para poder formar a família, portanto, ele é a força da casa. E Deus dotou o homem com uma mente própria para exercer essa função, com o corpo físico também próprio para exercer essa função de liderança, de vanguarda, de ir na frente, de conquistar coisas. E Deus dotou a mulher com uma outra forma de organização mental, que eu já vou explicar para vocês. Isso já nem está mais na Bíblia, isso já é comprovado, inclusive, por psicólogos atualmente. Como é que funciona a cabeça do homem? Entenda, a cabeça do homem ela é formada, o modo do homem pensar, ela é formada por caixinhas. Várias caixinhas organizadas, cada uma com o nome de um assunto. Então, uma caixinha, família. Ela é diferente, compartimentada. A outra caixinha, trabalho. A outra caixinha, amigos. A outra caixinha, igreja. A outra caixinha, a caixinha do vazio. Sim, o homem tem a caixinha vazia, que ele olha para ela e fica pensando em nada. Sim, senhora, seu marido é assim. E você acha que ele está pensando na outra. Não é na outra, é na caixa vazia. Entendeu? Já tem gente rindo aí, né? Já estou tocando em feridas aqui, não é? A caixa vazia, ele não está pensando em ninguém, minha irmã. Ele não está pensando em ninguém, na outra, ninguém. Ele está pensando na caixa vazia. Ele precisa, às vezes, para reorganizar a caixa, você às vezes não tem que fazer assim. Você não tem que parar um dia para tirar tudo do lugar na casa e reorganizar, para tirar poeira, colocar as coisas no lugar. A caixa vazia é o jeito do homem olhar para ela e reorganizar as outras caixas da sua mente. O homem precisa fazer isso, porque ele foi feito assim por Deus. Sabe como é que é a cabeça da mulher? A cabeça da mulher não tem caixa. Não tem caixa. A cabeça da mulher é como se fosse um emaranhado, um ninho de gato. Aquela cama de gato, já viu? Que tudo se conecta com tudo. E você vai entender, isso aqui tem sentido bíblico.
Tudo se conecta com tudo. Por isso que quando, numa discussão de hoje, você está brigando com a mulher lembra e joga na tua cara hoje o que você fez há 20 anos atrás. Lembra aquele dia e tal. Por quê? Porque está tudo conectado. Não está compartimentado. O homem já guardou aquela caixa, aquele acontecimento há 20 anos, na caixa do passado. Ele já esqueceu disso. Está lá no fundo da mente dele. A mulher pega hoje o que aconteceu há 20 anos, por quê? Porque está tudo ligado. Não está nada separado, está tudo ligado. Está tudo emaranhado ali, embolado. É assim que a mulher funciona. Entendeu? Não me culpe, foi Deus que criou vocês assim. Reclama com Deus. Mas isso é importante. É importante o homem ter as caixas compartimentadas na cabeça dele. E é importante a mulher ter tudo emaranhado. Porque quando os dois entram em harmonia, é uma harmonia perfeita. E isso faz o núcleo familiar ser uma bênção. Só não há bênção quando há alguma disfunção nessa harmonia desses dois jeitos da cabeça de cada um funcionar. Aí é a briga. Aí o diabo age. Você vai ver ainda hoje. Então a palavra ave, força da casa. O pai é a força da casa. A palavra para mãe, em hebraico, é em. Repete comigo, em. Em. Pai, av. Av. Mãe, em. Tá? Em significa a força também, só que é uma força para unir. Porque a letra Aleph, no paleo hebraico, significa força, autoridade também. E a palavra, e a letra Ben, no hebraico, né, que termina a palavra mãe, significa mar, que traz essa ideia de unidade. Tá bom? Mar, porque amplia a autoridade do próprio pai, a mãe amplia a autoridade do pai para os filhos e traz essa cola. A mãe é uma cola. Porque uma água forte na cabeça do judeu, uma água forte é a cola, é uma cola. Entendeu? É uma água que cola. Então, a mãe é a força que une os membros da família. Porque a mãe ela foi feita, por ser mulher, ela tem a cabeça toda emaranhada, tudo ligado por fios, está tudo ligado uma coisa com a outra, e ela, por ter uma atitude mais emocional, mais emotiva, ela ganha pela emotividade e ela faz essa cola. E você já percebeu isso na sua família. Numa família funcional, normal, a mãe é que faz essa cola entre irmão e irmã, entre o pai e os filhos. A mãe consegue dar o jeito dela de fazer a família funcionar com fluidez. Porque se deixar pela truculência, às vezes, do marido, todo mundo sai brigado, ninguém mais se une. Entendeu? A mãe ela foi dotada, a mulher foi dotada com essa mente funcionando desse jeito para ser a cola que une todos os membros da família. Isso é o que o paleo hebraico mostra para a gente. Então, o pai é a força da casa. A mãe é a força que une. É a cola, é a força que une. O filho, quem é? Você vai ver agora aí na tela. O filho é a vida da casa. Porque a palavra filho em hebraico é ben. Repete aí, ben. Ben. Beit, casa, em hebraico. E o no final, que é a letra final da palavra ben, tem a ideia de semente. Traz essa ideia no hebraico de semente. Portanto, é a vida. Por que o filho é a vida da casa? Porque ele é o que vai dar continuidade a todo o princípio que o pai e a mãe ensinaram para ele dentro do lar. E, portanto, ele vai receber a herança cultural da sua família e vai passar à frente. Ele vai criar um novo núcleo familiar e ele será o chefe do clã, ele será a cabeça do lar. E ele, como homem, né, sendo o próximo marido, ele vai passar para os seus filhos adiante toda a cultura judaica.
Entendeu? Então, esse é o papel de cada ente de um núcleo familiar menor. O pai é o chefe da casa, é o cabeça. A mãe é a autoridade também, igual ao pai, mas a função dela é diferente. A função dela é unir emocionalmente os membros da família, para que a família permaneça unida e coesa. Os filhos têm a responsabilidade de aprender com os pais e depois, quando for a vez deles de criar um novo núcleo familiar, uma nova família, ele vai levar à frente a herança que ele recebeu dos seus pais. E assim permanece a família sendo forte, a nação sendo forte, porque a nação ela é construída por famílias e a família sendo forte, o país inteiro é forte. Conseguiu entender? Por isso que você vai lembrar que a palavra mishpachá em hebraico significa uma unidade perfeita, construída pela força do pai como líder, pela força da mãe como a cola que une todo mundo da família e também pela força dos filhos que vão levar à frente o legado recebido pelos seus pais. Bacana, não é? Sua cabeça explodiu, não explodiu? Pois é. Agora você vai entender, aqui ó, como coloquei aqui, né? No conceito hebraico, a família é muito mais do que uma unidade social apenas. É uma expressão de forças complementares que trabalham em harmonia para criar uma base sólida e duradoura. Essa é a família. Então, mishpachá, a família, é uma unidade perfeita de amor, responsabilidade e também de fé. Então, se a sua família, meu irmão, minha irmã, a de origem ou a sua família atual, não espelha isso a alguma disfuncionalidade na sua família. E é preciso, então, que você identifique qual a disfuncionalidade e busque em Deus a saída para você resolver a questão da sua família. Tá legal? Então, essa é a parte inicial, é a parte dos conceitos iniciais. A segunda parte é a pergunta que a gente sempre fala, mas nunca aprofunda a resposta dessa pergunta. Por que Satanás ataca as famílias? Pregadores falam direto sobre isso, pessoas na internet falam sobre isso, ministros de louvor, quando vão ministrar aqui, falam que Satanás ataca a família, mas ninguém explica como ele faz, por que ele faz e, o mais importante, como a gente vai se defender disso. Como você vai defender a sua família dos ataques de Satanás? Vamos ver a partir de agora. Primeiro, parte 2, por que Satanás ataca as famílias, tá bom? A gente já viu aqui em Gênesis 2:24, a gente já leu esse texto, como Deus criou o homem e a mulher, e como cada um deixa pai e mãe para poder formar o novo núcleo familiar. No próximo slide, você está vendo aí na sua tela, que a família, o primeiro motivo pelo qual, as motivações de Satanás para atacar a nossa família. O primeiro motivo, a família é a unidade básica da sociedade. Como eu já falei aqui também, se você tem uma família funcional, com cada membro dessa família local, no seu núcleo menor, cada um compreendendo bem o seu papel dentro da família e exercendo adequadamente esse papel na família, você tem famílias funcionais que, se você junta várias células funcionais, você tem uma sociedade inteira funcional. Você vai ter menos situações de bandidagem, de roubo, de violência, de falcatrua, de gente querendo enganar o outro, golpistas. Tudo que a gente vê hoje como mazela da nossa sociedade só vai ser resolvido primeiro em Cristo, se houver famílias em Cristo, salvas em Cristo, transformadas por Cristo. E em segundo lugar, porque mesmo às vezes famílias transformadas por Cristo são disfuncionais, por desconhecimento, por vícios antigos que não foram resolvidos. Então,
não é só ser as pessoas cristãs e frequentando a igreja na sua família. Tem que haver um conhecimento, tem que haver um estudo como esse para mostrar o papel de cada um no núcleo familiar. E quando você restaura a saúde de uma família e você restaura a saúde de outra família, você restaura a saúde da sociedade inteira. Agora você entende por que, por exemplo, em São Gonçalo, Niterói, no Brasil de modo geral, tem tantas igrejas evangélicas, mas você não vê famílias restauradas, você vê cada vez mais a violência crescendo, mesmo com um número grande, a porcentagem grande de evangélicos no Brasil. O motivo é esse. Porque pessoas até frequentam a igreja, cantam louvores, conhecem o evangeliquez, conhecem um pouco da Bíblia, mas não está lutando para ter famílias funcionais. Se você tem famílias funcionais, você amplia isso, você tem uma sociedade funcional abençoada por Deus. Se você não tem isso, Satanás tem logrado êxito em nossa sociedade com famílias disfuncionais. E ele ataca a sua família sem sequer você perceber. Vamos ver aqui algumas formas que ele usa para atacar a sua família. O segundo modo é que a família reflete a imagem de Deus. Sim, Efésios 5:31 a 32 vai mostrar para você o quanto Cristo, sendo o modelo do relacionamento dele com a igreja, é o modelo da família como Deus espera que ela seja. Então, é aquela frase inicial que eu trouxe aqui de C.S. Lewis, quando ele diz que o marido é o cabeça da sua esposa na mesma medida em que ele demonstra ser como Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, amor sacrificial. Sim, meu irmão, você não ouviu errado. A sua esposa tem que ser alvo do seu amor além do limite da sua própria vida física. O seu amor pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, tem que ser o amor que é tão abrangente, tão profundo, a ponto de que, se for necessário, você está disposto a morrer em favor da sua esposa, da sua família. É difícil falar isso para uma sociedade hedonista como a nossa. É difícil falar isso para uma sociedade que, antes de pensar nos seus deveres, pensa nos seus direitos. Só sabe se levantar para gritar e falar: cadê meu direito? Você devia isso e não me deu. É meu direito. O povo só fala em direito. Ninguém fala de responsabilidade e de deveres. Para viver bem em sociedade, para ter uma sociedade sadia, além dos direitos, você também precisa compreender o seu papel como cristão, como marido, como esposa, como filho, como filha, como tio, neto, avô, enfim. Qual o seu papel no seu núcleo familiar e na sociedade como um todo, para que você ajude a construir uma sociedade mais abençoadora, mais de acordo com aquilo que Deus quer. Isso é um trabalho consciente. É uma construção que gera esforço. Você não vai ter uma família funcional, abençoadora e abençoada da noite para o dia, só porque você fez uma campanha de 7 dias, por exemplo, para abençoar a sua família. Essa campanha, quem sabe, pode ser o começo. Não é um encontro de casais que vai resolver os seus problemas familiares. Porque o encontro de casais que você faz, os problemas ficam estacionados ali. Quando você volta para casa depois do encontro, por mais renovado que você esteja, os problemas ainda estão lá. Quando você desce do impacto do encontro de casais, você vai ter que voltar a viver o dia a dia. E como é que vai ser na segunda-feira? Entende? É mais do que um encontro de casais. O encontro é um upgrade. Mas você precisa de manutenção na sua família, no seu casamento. Porque se você não fizer assim,
Satanás vai atacar a sua família como ele tem feito e tem logrado êxito, infelizmente, inclusive em nosso meio. Sabia que aqui em São Gonçalo, as estatísticas mostram que o maior índice de marido que bate em mulher é no meio evangélico? E entre pastores. Entre pastores. Que entendem errado o versículo bíblico de que a mulher tem que se submeter ao marido. Entende errado, ensina errado, pratica errado, engrossa a estatística maléfica da violência contra a mulher. Aqui em São Gonçalo é assim. Entendeu? É preciso que a gente traga uma nova conscientização. O segundo aspecto que o diabo usa para atacar as famílias, como eu estou falando, é a família que reflete a imagem de Deus. Claro, Satanás não pode atacar a imagem de Deus diretamente. Deus é todo-poderoso, Satanás não é. Como é que Satanás tenta atacar a Deus então? Indiretamente, atacando o indivíduo e a família para atacar a imagem de Deus. Próximo slide você vê o terceiro motivo de Satanás atacar as famílias. Porque a família é o lugar da formação espiritual do indivíduo e também, consequentemente, da nação. Quando você retira a espiritualidade da família, especialmente com o maior perigo que Satanás tem usado contra a família hoje, sabe qual é? O maior perigo não é a lei de homofobia, a lei, essas leis, né, que estão criando aí, de igualdade de gênero, nada disso. Aliás, multiplicidade de gênero, né? Tem 200 milhões de gêneros agora. Entendeu? Não é esse o maior perigo. Não é. Você sabe qual é o maior perigo? Que afeta a sua vida espiritual e você não percebe? Porque é bom para você, porque é suave, é prazeroso para você. E isso acontece inclusive nas igrejas evangélicas. O maior perigo é o entretenimento. O entretenimento te afasta de Deus. As séries intermináveis da Netflix te afastam de Deus. Novela da Record, novela bíblica da Record, te afasta da Bíblia, te afasta de Deus. O entretenimento você não percebe porque ele te seduz. E você fica tão à vontade no entretenimento que você quer entretenimento na própria igreja. Líderes de jovens precisam rebolar para criar entretenimentos diferentes, porque a juventude está tão acostumada com o entretenimento que se não tiver um entretenimento igual ou melhor na igreja, não frequenta a igreja. Isso está matando a oração, porque a oração não é entretenimento. Você sabia que a primeira meia hora de oração que você faz é só para você se reorganizar e concentrar para depois da próxima meia hora você de verdade orar? Você sabia disso? Porque quando a gente começa a falar com Deus, a gente ainda está contaminado com o mundo ao nosso redor. Você precisa de mais ou menos meia hora para se desintoxicar do mundo e estar totalmente focado em Deus. Claro, na sua oração particular. Na igreja não, pelo amor de Deus. Né? Na sua oração particular. Você precisa ter um tempo de qualidade em oração. E isso é diário. Porque se você não conseguir isso, o entretenimento vai sufocar a sua fé. E o diabo tem alcançado vitórias porque o entretenimento tem tirado o foco de muitos servos de Deus. Entendeu? É pecado assistir então filme, novela? Não, não é pecado. Você só precisa dosar. O tempo no celular, internet, TikTok, esse negócio todo aí, ó. Tira o seu tempo de oração, de concentração, de pensar nas coisas do céu. E o celular e a internet vai ser a maior prova contra você quando chegar lá diante de Deus
e te perguntar, por que você não quis ter tanta intimidade comigo na terra? Ah, eu não tive tempo? Não, você tinha tempo. Você não teve prioridade com as coisas de Deus. Não vai ter desculpa para ninguém. Especialmente hoje, na época da internet. Terceiro motivo, terceiro foco. Anota aí para no final a gente falar, tá? Senão eu vou perder o fio da meada. Destruição do plano de Deus. O quarto. Destruição do plano de Deus. Ou seja, se Satanás logra êxito destruindo a nossa família, ele acaba atrapalhando e destruindo até o plano de Deus. Tá legal? Estamos agora na parte 3 do nosso estudo. A gente já viu a motivação dele. Como é que ele faz para atacar? Já até dei spoiler aqui, né? Falei do entretenimento, que é uma das formas que ele ataca. Mas a parte 3 a gente vai falar sobre isso agora. Como Satanás ataca as famílias hoje. Tá? Como que ele faz isso? A primeira forma, você já deve ter experiência disso, eu tenho, você tem também. Ele traz divisão e conflito no seio familiar. Divisão, picuinha, fofoca, briguinha por coisa boba. Divisão e conflito. Satanás usa isso nessas discórdias e desentendimentos entre pai e filhos, entre irmãos, conflitos de gerações. Tudo isso Satanás usa para arrebentar com a nossa família, tá bom? Ele vai semear discórdia, portanto, e esses mal entendidos. A outra forma que ele também usa para atacar a nossa família, dentro desse cômputo, né, das discordâncias e das brigas internas aí, é o divórcio. Sim, o divórcio é obra de Satanás. Meu irmão, você pode colocar, florear do jeito que você quiser. Incompatibilidade de gênios. Não deu certo. Ou você pode até florear ainda mais. Deu certo o casamento por 2 anos. Depois não deu mais. Você pode florear como quiser. Divórcio não é do coração de Deus. É obra de Satanás. E se você, na sua experiência, teve isso na sua vida, por culpa sua ou por não culpa sua, isso é um foco de trabalho de Satanás e você precisa se reconstruir em Deus. Nem sempre o seu casamento vai conseguir se salvar. Porque o divórcio já aconteceu, não tem como forçar a barra para voltar ao casamento como antes. Nem sempre dá. Às vezes dá, mas nem sempre dá. Quando não der, você peça perdão a Deus pelo seu lado da culpa no divórcio, porque o divórcio acontece só por um lado. Os 2 lados não conseguem se acertar. Então, culpa maior ou menor, da sua parte, você peça perdão a Deus, peça perdão a outra ex-cara metade, entendeu? E toca a vida. Se não tem remédio, remediado está. Toca a vida, entendeu? Agora, isso não quer dizer que seja natural, que seja o plano de Deus, o ideal de Deus. Não é. O divórcio nunca foi o ideal de Deus. A Bíblia diz claramente, Deus odeia o divórcio. Por que ele odeia? Vai chegar mais à frente. Ele odeia porque o casamento é uma aliança. E se você faz divórcio, você rompe a aliança com alguém e com Deus também, que o casamento é uma aliança em que Deus está envolvido. Se há o rompimento nessa aliança com alguém, há o relacionamento também, há o rompimento também da aliança com o próprio Deus. E todo rompimento Deus odeia. Deus ama a harmonia. Ele ama o equilíbrio. Ele ama a bênção de uma família harmonizada, harmônica, que vive de modo feliz. O que passa disso, se você vive essa experiência, você vai se reconstruir. Entendeu? Você vai ter que catar os caquinhos lá, colar com o super bonder e tocar a vida.
Mas não deixa de ser algo que Deus odeia, porque você precisa se reconstruir. Entende o que eu estou dizendo? Por favor, não me leve a mal, não entenda errado o que eu estou dizendo, não fique com raiva de mim, não machuque apenas o mensageiro, né? Eu sou só o mensageiro, entendeu? Se você precisa resolver alguma coisa aí no seu passado com Deus, conversa com Ele, entendeu? Deus vai te abençoar. E é claro, se você tem ajuda pastoral, dependendo do caso, ajuda de psicólogos para te ajudar a vencer uma situação qualquer na sua vida, tá? Mas o fato é, o divórcio também é uma das formas de Satanás atacar o plano original de Deus através da nossa família. Tentações e pecado, a segunda forma também de Satanás atacar a sua família. Isso aqui já alcança um indivíduo e também contamina o núcleo familiar. Então, a tentação aqui, em geral, a gente tem várias formas de tentação. Uma delas é a imoralidade sexual. Ela pode aparecer na sua família de várias maneiras. E como é que você acha que Satanás chega com imoralidade sexual na sua vida? Como é que, por exemplo, Satanás apresenta uma pornografia para você se envolver nisso e você se enredar nisso? Ele chega pelo entretenimento. Antigamente o entretenimento era ficar madrugada dentro na Band, acho que era a Band, que o pessoal ficava vendo filme de madrugada proibido. Ou ir na banca de jornal, comprar aquelas revistas com tarja preta lá, para ficar em casa. Hoje em dia você só precisa do seu celular. E o safado ainda usa um VPN para ninguém saber que ele está usando ali. Ninguém da família vê. Entendeu? O entretenimento pode ser, se você não souber usar, se você não souber dosar, ele pode ser a porta de entrada da tentação, da imoralidade sexual na sua família. Isso é um pecado muito sério perante Deus. Não torne menor, não torne banal um pecado que Deus considera durante a Bíblia toda um pecado sério. A palavra grega para imoralidade sexual é porneia. Daí veio a palavra pornô, pornografia em português. Vem do grego, porneia. Isso é imoralidade sexual. Imoralidade sexual também é adultério, para quem é casado. Para quem não é casado, também é fornicação. E é pecado para Deus. Conta com o pecado em qualquer situação. Entendeu? Fique longe do entretenimento que te leve para a imoralidade sexual. Seja explícita, seja implícita. Seja maquiado. Entendeu? Qualquer nível de moralidade sexual é pecado, é rebeldia contra Deus, tem o mesmo peso que pecado de idolatria perante Deus, porque é uma quebra de aliança. É mais sério do que você pensa, tá? Vícios, o alcoolismo, drogas, outros vícios também são utilizados por Satanás para destruir a unidade e a paz no lar. Qualquer família aqui que lute com droga, com situação de droga na família, que lute com problemas envolvendo algum tipo de vício, alcoolismo mesmo, uma droga lícita ou ilícita, não importa se é cigarro, se é álcool, se é maconha, se é uma droga mais pesada, qualquer tipo de vício escraviza o ser humano, escraviza o indivíduo e coloca em xeque a unidade familiar também. É arma de Satanás contra a unidade da sua família, tá? Você tem também aí, ó. Espera aí. Passa aí, querida, que não tá rodando aqui. Isso, obrigado. Engano e mentiras. Engano e mentiras também
Satanás usa a distorção da verdade, que é o que o pessoal fala hoje que é fake news, né? Isso é modinha. Fake news é mentira. Mentira é quase tão antiga quanto a humanidade. É só um jeito novo de falar. É tudo mentira. E o pai da mentira você já sabe quem é. Entendeu? Então, o pai da mentira, ele vai atacar a sua família com inverdades. Uma palavra mal colocada, uma palavra atravessada. Satanás pode colocar lá um mal entendido, pode criar alguma situação que vai aparentar ser algum adultério, alguma coisa, sem de fato ser. Satanás pode atacar a sua família desse jeito, tá? Falando meias verdades, levando alguém a querer mentir para tentar se dar bem ou se safar de um problema. Tudo isso, tá? Ele também vai atacar a sua família desvalorizando-a. Adolescentes rebeldes sem causas, né? Ah, você não sabe o que diz, você já é velho. Eu não quero saber. Desvaloriza a experiência dos pais. Briga com o pai e com a mãe, acha que ele sabe tudo. Com 15, 14 anos, eu acho que sabe tudo, sobre tudo da vida. Só porque ele viu na internet lá. Vai por mim, isso não é sabedoria. Entendeu? Respeite a autoridade dos seus pais. Eles viveram mais do que você. Eles já sabem as experiências boas e ruins da vida, que você ainda está aprendendo. Seja inteligente, aprenda com os erros deles. Se o seu pai e se sua mãe fossem sinceros com você, tiver um relacionamento tranquilo na família, funcional, ele vai falar para você o que ele acertou e o que ele errou. E você pode ser sábio e aprender com os acertos e com os erros deles. Você vai errar menos e vai ser mais feliz aqui na Terra. Entendeu? Entenda, Satanás pode colocar na sua mente, no seu coraçãozinho, aquele pensamento rebelde. Ele não sabe de nada, eu é que sei de tudo, a minha turminha é que sabe de tudo. Quem segue por esse caminho, em geral, se machuca muito na vida. Entende? Leve a sério, porque Satanás pode estar atacando a sua mente e a sua família, causando desestruturação em todo o relacionamento familiar. Próximo aí, não sei se vai rodar aqui, deixa eu ver. Foi. Destruição espiritual. Sim, Satanás vai atacar a sua família até acabar de vez com qualquer resquício de espiritualidade que possa existir no seu núcleo familiar. Você precisa, especialmente essa palavra para você que é pai, que é chefe de família, que você que é cristão. É sua responsabilidade. Não delegue ela para sua esposa, não delegue para os seus filhos. A responsabilidade é sua, de convocar a família para fazer culto doméstico. Sim, meu irmão, não é suficiente você estar na igreja todo domingo para cultuar a Deus aqui. Na igreja, uma vez, 2 no máximo por semana. 3 se você participar ativamente das uniões. É pouco. Porque Satanás te ataca com entretenimento maligno todos os dias, toda hora. Então, para contrabalançar, você precisa ter um pensamento crítico contra as ciladas de Satanás. Inclusive no desenho que o seu filho vê, no filme que você vê, na série que você acompanha. Se te faz mal, para de ver. É simples assim. Te faz mal, te afasta de Deus, desliga a televisão. Se afasta um pouco das redes sociais. Você precisa se reconectar com Deus. É isso que faz diferença na sua vida e na sua família. Entendeu? Para que você não tenha a sua vida espiritual destruída pelo afastamento de Deus e também na própria perseguição cultural que Satanás faz contra a família judaico-cristã. Ou você acha que não tem perseguição? Ou você realmente acha que no Brasil não existe perseguição contra a fé judaico-cristã?
Pode não ser ainda uma perseguição governamental, policialesca, pode não ser ainda uma perseguição direta, concreta, indubitável, como é em vários países do Oriente Médio, por exemplo. Não é uma perseguição ainda nesse nível. Mas, meu filho, minha filha, você vai ser muito ingênuo se achar que não existe perseguição cultural no Brasil, já de há muito tempo, contra a fé judaico-cristã. Existe. E você já sofreu por causa dela. Você já sofreu na escola. Estou falando sim aqui, né? Você já sofreu na escola com algum nível de perseguição contra a sua fé. Você já sofreu na sua família algum nível de perseguição por causa da sua fé. Além das leis que criam cada vez mais, e é direto, nem é mais tão velado assim, já é direto, a fala é direta. Queremos destruir a família tradicional. Porque o povo que tem visão política progressista não tolera a visão tradicional judaico-cristão, como eu estou ensinando para vocês aqui, do que a Bíblia ensina, ele não tolera, ele quer destruir. Ele não quer conviver, ele quer destruir. E é ingenuidade você achar que pode, pela razão, pela conversa, conseguir convencer quem tem uma mente desse jeito a aceitar a existência de uma família tradicional. É ingenuidade. Jesus disse que assim como odiaram ele, também o mundo odiaria os cristãos. Em algum nível, vai haver perseguição contra cristãos. Velada, aberta, direta, indireta. Como igreja, precisamos nos conscientizar disso e saber que estamos, sim, numa guerra espiritual. E só em Cristo a gente pode sobreviver e também lutar em favor da nossa família. Defesa contra os ataques de Satanás. Parte 4. Deixa eu rodar aqui. Parte 4. Defesa contra os ataques de Satanás. Agora é um pouco mais rápido, tá bom? Pode deixar que o nosso horário não vai estourar, não. Primeira defesa que você tem contra os ataques de Satanás. Primeiro, oração e vigilância na sua vida pessoal e familiar. Oração constante pela sua família, por você. Como está em Efésios 6,18, a batalha é espiritual, esse texto fala sobre isso. Vigilância espiritual também, 1 de Pedro 5, 8 e 9. Tá bom? Você tem aqui, então, vigilância e oração em favor da sua família. O segundo aspecto de luta para você ter vitórias da sua família também contra os ataques de Satanás. Ensino e discipulado. Ai, pastor, então é só levar meus filhos para a igreja ensinar para ele a palavra de Deus. Também. Mas o ensino aqui é você que vai dar. O ensino espiritual é o pai, é a mãe, os dois em conjunto, que vai dar para a sua criança. A família, a igreja colabora. Ela ajuda, ela dá subsídio para os pais. Mas a responsabilidade primária da educação da criança é do pai e da mãe. Sabe por quê? Nós que somos cristãos, conhecemos a Bíblia, nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. A gente fala nosso filho, mas não é nosso. Cada criança pertence a Deus. A Ele pertence todas as pessoas e tudo da terra. Mesmo quem é alheio a Ele, mesmo quem não quer, quem não ama a Deus, pertence a Ele mesmo assim. Porque Ele criou todo mundo. Entendeu? Nós não criamos nossos filhos para nós, criamos para Deus. Para que de alguma forma os nossos filhos sirvam a Deus e façam alguma diferença no mundo como nós tentamos fazer. Entendeu? Temos que deixar um legado.
como aquela música linda, belíssima do Maranata, antiga, que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Eu amo essa música. Me marcou muito enquanto eu cantava aqui, lá em 97, quando eu estagiei aqui. Marcou muito o meu coração. Porque esse é o lema da minha vida. Você acha que eu tenho um canal do YouTube para quê? Meu canal não é monetizado pelo YouTube. Eu não ganho um centavo fazendo o que eu faço lá. Porque eu tenho quase 700 vídeos no meu canal do YouTube. Eu quero deixar um legado. No meu canal do YouTube, e essa aula aqui vai para lá também, no meu canal do YouTube, depois que eu morrer, se eu morrer hoje, eu tenho 1 ano de vídeo na frente, programado. O pessoal só vai saber que eu morri depois de 1 ano. Entendeu? Eu tenho que deixar um legado. Eu não tenho filho. Não, eu vou morrer sem ter filhos. Eu não tenho planejamento para isso, com Márcia. O meu legado vai ser o meu conteúdo. Conhecimento bíblico como esse, eu vou deixar para quem quiser ser abençoado por ele. Entendeu? Você, como chefe da família, tem que também pensar qual o legado que eu vou deixar para a minha família, para o mundo. É para isso que você cria o seu filho. Só que a visão progressista, política lá de fora, ele pensa que o seu filho pertence ao Estado. Para eles lá fora, o seu filho pertence ao governo, ao Estado. Então não é você que educa a criança. Não é a sua família que educa a criança, é o Estado. Eu não sei você, mas se eu fosse pai, eu não iria querer que o Estado doutrinasse e educasse a minha criança. Eu ia me esforçar para eu ser a figura de educação do meu filho. Como eu já disse aqui, escola é para ensinar português, matemática, geografia, física, química, que seja. Entendeu? Educação para a vida sou eu que dou. E o meu parceiro nisso é a Igreja de Cristo, não é o Estado. Coloca isso no seu coração, meu irmão. Porque aí você vai conseguir construir uma família cristã fundamentada, funcional, abençoadora. Então, ensino discipulado é você que dá para a sua família. É atribuição sua. Os versículos estão aí na tela. Deuteronômio 6 e Provérbios 22, 6. Também você vai lutar contra as investidas de Satanás contra a sua família, buscando unidade e amor. Unidade no seio familiar e amor também, que é o elo que vai criar essa unidade. E você já sabe, o papel da mãe é fundamental na construção da unidade e do amor sendo vivenciado e imperado na experiência do lar. Aqui é papel da mãe, porque o papel dela é ser a força que une. Lembra disso? Falamos aqui no começo. O pai é a força da autoridade, a força da casa, de modo geral. E a mãe é a força que une. Então, a mãe é responsável por construir no lar um ambiente propício ao amor, à unidade, a essa afabilidade. A mãe é que tem essa oportunidade e tem os instrumentos emocionais para isso. É a mãe que faz isso. Tá? Praticar o amor também, o amor familiar, o amor fraternal ali dentro do lar. O amor é um vínculo da perfeição sobre ser a base e deve ser a base de todas as interações familiares, tá bom? Essa prática do amor tem que ser a principal arma contra as ciladas de Satanás contra a nossa família. Também você tem que se lembrar que você está numa briga, está numa batalha espiritual. Então você precisa se revestir da armadura de Deus, inclusive para brigar no seio da sua família. Então use a armadura de Deus, como está lá em Efésios capítulo 6. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91.
revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Parte 5, fundamento do casamento. Essa parte vai ser mais rápida ainda. Você já sabe do princípio bíblico do casamento. Já expliquei aqui para você. Gênesis 2:24, inclusive nós já lemos e já apresentamos aqui tudo o que esse texto fala sobre o casamento. A palavra hebraica, que pode ter, não é a palavra para casamento, mas é uma palavra que traduz o sentido de Deus já haver criado o casamento, é a palavra berit. Palavra berit, repete comigo, berit. Berit significa aliança. Um casamento é uma aliança. É uma aliança entre eu e minha esposa, entre a esposa e o marido? Sim. Mas Deus também faz parte dessa aliança. Então, se você quebra a aliança, seja por adultério, seja por imoralidade sexual, seja por briga e não resolvida, pelo próprio divórcio em si, se você quebra a aliança, é o mesmo patamar espiritual para Deus, como você está quebrando a aliança direta com Ele, religiosamente falando, que seria a idolatria. Deus odeia a idolatria, tanto quanto Ele odeia a quebra da aliança no casamento. E Paulo disse que se você se envolve com imoralidade sexual, com a porneia, você está levando, inclusive, essa podridão, você está levando para o próprio corpo de Cristo. Paulo disse isso. Quando você se envolve com uma prostituta, seja a prostituta paga, seja a prostituta que não é paga, você entendeu onde eu quero dizer, onde eu quero chegar? A vida aberta aí, de qualquer jeito. Se você se envolve com isso, você está contaminando o corpo de Cristo. Então Cristo vai ter que limpar, vai ter que tirar. Porque a noiva de Cristo, o corpo de Cristo não pode ser contaminado. Não queira, meu irmão, minha irmã, ser o agente da contaminação do corpo de Cristo. Através da contaminação do seu próprio corpo, do seu próprio casamento, da sua própria vida pessoal. Entendeu a seriedade do que eu estou falando aqui? Não é algo para você levar na brincadeira. Eu gosto de brincar, eu brinco bastante. Mas você não está me vendo brincar agora, tá? Você não está me vendo brincar. Porque esse é um assunto sério. Envolve o modo como você pode estar contribuindo ou não para a edificação do corpo de Cristo. Percebeu? Segundo aspecto que você precisa entender também no casamento é o amor. Amor e respeito no casamento. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. O texto é Efésios 5, 25 e 33. Olha como diz aí, já está na tela aí, não é? Isso, já está aí. Efésios 5, 25 e 33. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse é o padrão. O amor sacrificial. O amor de quem se entrega pela esposa. É o primeiro padrão.
Segundo padrão para mulheres, versículo 33. E cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Como é que o homem interpreta que a mulher o ama? Quando ela o respeita como autoridade. Como é que a mulher entende que o marido a ama? Quando ele se sacrifica por ela. Não é só mandamento, não é à toa que Paulo falou isso. Aqui é a linguagem do amor que o homem e a mulher entendem. Mulheres, irmãs, querem amar os seus maridos, querem falar para eles que vocês os amam. Respeite a autoridade deles dentro do lar. Quer mostrar para o seu marido que você o ama, minha irmã? Respeite-o em suas decisões. Leve a sério o que ele falar para você. Não fica achando que ele é... Porque hoje nos filmes, nas séries, na cultura, o marido é um banana. É o Homer Simpson. Barrigudo, careca, só quer beber cerveja Duff. Para quem sabe, ele não pega a letra. Entendeu? Agora eu estou brincando, né? Mas o marido é pintado pela nossa cultura atual como banana. É essa a visão que a Bíblia tem sobre maridos? É esse o papel do marido no lar? Não é. É o diabo desconstruindo a família, atacando o conceito de família, e você está achando graça e está comendo tudo, absorvendo tudo. Entende como o diabo usa o entretenimento para atacar a sua família? E você nem se deu conta disso? Percebeu isso? Então, como é que o marido demonstra que ama a esposa? Quando ele se sacrifica por ela. Quando ele está disposto a se sacrificar por ela. Está andando na rua, está andando de mãos dadas com a esposa. Se a esposa está andando para o lado da calçada que dá para a rua, o marido troca. Ele fica na rua, a mulher para dentro da calçada. Porque se tiver alguma situação no trânsito, quem vai levar o barco é o marido, não a mulher. É isso. É assim. Deus livre guarde. Acontece alguma situação no ônibus, no carro, no trânsito. O marido se coloca na frente da arma. Para quem tem que levar o primeiro tiro é ele, não a mulher. Estou falando sério. Não é piada não. Estou falando sério. Esse é o valor bíblico. Você vai fazer isso? Eu peço a Deus força para fazer. Peço força. Né? Quem tem que ir primeiro sou eu e não ela. Entendeu? Numa situação dessa, quem tem que chorar pela morte de quem? Ela que vai chorar pela minha morte. E não eu pela dela. Entendeu? Muito bem. Amor e respeito no casamento. Já foi. A palavra hebraica é a próxima aí, ó. A palavra hebraica é ahavá. Ahavá. Amor. Amor aqui é sacrificial, amor é prático. O amor bíblico não é apenas o amor romântico, declarado, que coisa fofa. Amor bíblico é mais do que uma coisa fofa, não é tão fofo assim. O amor da Bíblia é amor de compromisso, é amor de esforço, é amor de sacrifício. Amor prático. Não é só declaração romântica. De declaração romântica, Hollywood está cheio. E Hollywood também está cheio de gente que se separa porque não conhece na prática o amor que ele demonstra na tela. O amor bíblico é prático, no dia a dia, no tranco lá. O amor bíblico é assim, tá? Demonstrado de forma prática, de forma real. Também você vai lutar e você vai ter a característica de Deus na sua família, com fidelidade e exclusividade, ou seja, diga não ao adultério, ao divórcio, enfim. Né? A palavra hebraica para essa fidelidade é emuná. Repete aí, emuná. Emuná. É a palavra para fidelidade, é a mesma palavra para fé. Então, quando você diz, eu tenho fé em Deus, você diz, eu tenho fidelidade a Deus. Eu estou agarrado a Deus, eu estou preso a Ele. Eu não estou livre, leve e solto para fazer o que eu quiser.
Eu estou agarrado a Deus. Igual aquele bonequinho antigo, agarradinho, lembra? Agarradinho. É assim. Quando você fala que você está casado com a sua esposa, com o seu marido, você está agarradinho, agarradinha a ele. Você não está livre para andar beijando a boca que você quiser lá fora. Você vai beijar somente a boca murcha dele. Somente a boca murcha dela. É exclusividade, meu irmão. É exclusividade. Você não pode mais sair disso. Essa aliança aqui diz que é para toda a sua vida. Você não está livre para fazer o que você quiser lá fora, não. Você está amarrado ao seu marido, à sua esposa. Você está amarrado a Deus. É aliança. Aliança é inquebrável. Fidelidade, portanto, é muito importante. Parte 6. Educação dos filhos. Provérbios 22, 6, que eu já mostrei para vocês aqui. Tem que criar os filhos no caminho, andando junto com os filhos no caminho do Senhor. Nós já vimos isso aqui também em pregações passadas. A palavra hebraica para educação é a palavra hanok. Hanok significa dedicação, dedicar. Você vai dedicar a sua família ao Senhor. Você também vai criá-los da disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6,4 fala sobre isso. Pais não irritar a ira dos filhos, e criá-los no conselho e na administração do Senhor. A palavra hebraica é mussar. Mussar em hebraico significa disciplina. Não pode deixar o seu filho fazer o que ele quer. Sua criança não pode ser o reizinho mandão da sua casa. Muito simples, a sua criança, o seu filhinho pequeno não pagou a hipoteca da sua casa. Ele não comprou a sua casa, o seu apartamento. Então quem manda lá é você. Democracia é bom no governo do país, mas no governo da família, a democracia não é bom. Você é pai, você é mãe, você é autoridade, a palavra final é sua. Não fique com esse papo de que você é amiguinho do seu filho. Você não é amigo do seu filho. Você é o pai do seu filho, é a mãe do seu filho. A autoridade é você. Ele precisa que você seja uma autoridade forte para que essa criança cresça de modo saudável, também respeitando outras autoridades. Porque se você não demonstra autoridade para o seu filho ou para a sua filha, ele vai achar que aqui fora ele também pode fazer o que ele quiser. E você sabe que ele não pode fazer o que ele quiser. A polícia não vai deixar. Se seu filho quiser andar errado aí, não vai ter complacência para ele. Ele vai preso, ele vai apanhar, ele pode até morrer. Cabe a você, como pai e mãe, desde cedo torcer o pepino de pequeno. Mostrar para ele que ele precisa respeitar sim a autoridade, a começar na própria casa. Entendeu? Também temos aí o exemplo dos pais. Os pais precisam criar pelo exemplo. Isso é muito importante. Exemplificar primeiro, para depois ensinar. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que você vê na sua tela aí, mostra essa verdade de você cuidar pelo exemplo. A palavra hebraica, davar. Davar é a palavra. Palavra. Você vai então indicar a palavra, ensinar a palavra pelo exemplo para a sua criança. Parte 7, quase no finalzinho. A administração financeira. Isso aqui, meu chapa, destrói casamentos mais do que adultério. Você sabia disso? As maiores causas, estatisticamente provado, as maiores causas de divórcio não é por adultério, não é por problemas de emoções, de temperamento, é por questões financeiras. Problema financeiro gera uma briga que não é resolvida e vai piorando, aí acaba em divórcio. A administração financeira é muito importante. Você precisa, se você tem dificuldade nessa área, procure irmãos aqui que sejam administradores de empresa, que tenham formação nisso, ou que seja economista. A nossa irmã Sandra é economista, não é? Estou fazendo propaganda aqui, o trabalho dela. Além de professora de criança, ela também é
economista. Então, ela pode dar uma dica lá de fazer uma planilha, né? Fazer um negocinho lá para se organizar. Isso pode salvar o seu casamento do divórcio. Falando sério, pode salvar o seu casamento do divórcio, tá? Então, mordomia cristã faz parte desse pensamento da administração financeira. Você vê o texto 1 Crônica 29, 14, tá bom? E a palavra hebraica é nihul, que significa administração, mordomia. Você está administrando o que não é seu, o que em princípio pertence a Deus. Próximo slide aí, generosidade e justiça faz parte também da sua busca pelo cuidado da sua administração financeira. A palavra hebraica é importante, a palavra de tzedakah. A palavra hebraica de tzedakah significa justiça ou caridade. Ou seja, você faz justiça quando você ajuda pessoas com dificuldade, inclusive dentro da sua própria família. Tá? Contentamento e gratidão, também faz parte do próximo slide aí, né? É o terceiro tópico. Você vai buscar a administração financeira da sua família com contentamento, não é fazer gastos, não é fazer gastos que você não precisa. Você vai conter-se nos gastos, vai ser inimigo da dispersão, né, dos bens na sua casa e vai também ter um sentimento grato a Deus pelas bênçãos que você já alcançou. A palavra hebraica é todá, que significa gratidão. Tá legal? Última parte para a gente fechar, então. Espiritualidade na família. Você vai buscar ter o culto doméstico, já dizemos aqui amplamente, somente a igreja não é suficiente para você fundamentar espiritualmente a sua família. Tem que haver o culto doméstico. Tá? Josué 24:15, que você conhece bastante o texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por que ele colocou servir aqui? Porque a palavra hebraica em destaque aqui para adoração, para cultuar, é avodá. Avodá é uma palavra que vem de uma raiz que também deu origem à palavra eved. Eved significa escravo. Sim, quando você adora a Deus, você é escravo de Deus. Quando você vem aqui para a igreja cultuar a Deus, você está servindo a Deus como escravo dele. Esse é o sentido bíblico de adoração. Então você não adora a Deus só cantando músicas bonitinhas, harmonizadas, regidas por Aida. Você adora a Deus quando você prega, quando você canta, quando você arruma as cadeiras, quando você, se você é zelador, quando você passa um pano molhado no chão. Você serve a Deus de alguma maneira na igreja, na sua casa, no seu lar. Isso é adoração a Deus. Adorar é servir. Servir como escravo, porque você é escravo de Deus. Cristo te libertou da escravidão, do diabo, do mundo. Mas você não está livre para fazer o que você quiser. Você não está livre para fazer o que der na sua telha. Você não tem essa liberdade. Você não tem essa autonomia. Você foi livre da escravidão do diabo, do pecado do mundo. Para agora você ser escravo de quem? De Cristo. A sua mente está cativa à mente de Cristo. Então você não tem total liberdade. Você está em aliança. Quem está em aliança está preso. Você que é casado, você está preso à sua esposa está presa a você. Você que tem aliança com Deus, você está preso com Ele. E Ele também, e esse é o grande mistério, Ele também está preso com você. É compromisso, é relação, é aliança. Entendeu? Busque isso na sua casa, na sua família, no culto doméstico. Faça aqui, oração em família. No culto doméstico, ou como você puder, faça orações juntos em família. Tá? Isso vai abençoar a sua vida. A palavra hebraica é tefilá, oração. Leitura e meditação na palavra de Deus. Eu costumo dizer, a Bíblia foi feita para ser estudada. Você tem que ler, tem que estudar, tem que se esforçar para entender a Bíblia. E se você fizer isso em família, tanto melhor. O Salmo 119, verso 105.
fala sobre a tua palavra, que é lâmpada para os meus caminhos, para os meus pés, luz para os meus caminhos, não é? E a palavra hebraica é Torá, que significa ensinamento. Ensinamento, portanto. Então, leitura, oração, tudo isso reforça a sua vida familiar e a sua vida pessoal. Por fim, queria encerrar agradecendo a você por sua atenção. Foi um estudo um pouquinho mais longo, mas nada fora do nosso horário normal de escola dominical. Meio-dia agora, estou fechando na hora certa, o nosso costume aqui, tá? Vamos apenas fazer a oração final e quero agradecer a você pela sua atenção e que você, como eu, também como todos nós, possamos colocar em prática aquilo que aprendemos hoje aqui. O conceito de família, cada papel de cada membro da família dentro do núcleo familiar e como resistir e enfrentar as ciladas do diabo contra a nossa família. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, Pai, nós te exaltamos. Pela bênção, Pai, estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra, e mesmo com um conteúdo tão denso, tão amplo, mas completo, acredito eu, que possa ter sido de bênção para a vida de muitos que estão aqui. Eu acho, ó Pai, que o Senhor nos abençoou de modo que esse material, inclusive, vai ficar gravado para a posteridade, que esse material, Pai, possa edificar muitas vidas, tanto aqui, quanto aqueles que forem assistir depois, que seja uma bênção, que muitos casamentos possam também ser salvos, tendo contato com esse conteúdo, e que, ó Deus, muitas vidas sejam restauradas por Ti, porque o Senhor é aquele que restaura famílias, o Senhor é aquele que restaura casamentos. Que seja uma bênção para muitas vidas, então. E que possíveis dúvidas que possam existir, ó Deus, que possam trazer, ó Pai, tanto a mim quanto também, serem sanadas por Ti também, nesses momentos de estudo, de devoção pessoal. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos dá a Tua graça. É como te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.